riquezas não preciso ter. O que eu preciso é da tua presença. Estou lá na fonte de água viva, do Pernambuco. Estou aí com minha esposa, meu filho, minha filha, irmã da comunidade. E é uma graça de Deus para mim, para você, nós podemos parar neste sábado, nesta noite de sábado, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. É engraçado que, ao adentrar essa igreja, o Senhor me dizia assim: quantos de nós, muitas vezes, não sabemos o que é a conversão? E esse é o tema proposto, o qual nós vamos partilhar aqui. Conversão. Talvez você vai dizer no seu coração: olha, mãe, mas eu já ouvi tanto falar sobre isso. Olha, mãe, eu já caminho já há algum tempo. Olha, mãe, eu já tenho uma experiência na caminhada. O que será que Deus vai falar de novo neste tema? E eu digo para mim e para você: Deus quer nessa noite que eu e você nos convertemos a Ele. Amém? A palavra conversão significa metanoia, ou seja, mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança de comportamento. E se nós que estamos aqui precisamos de conversão, significa que nós estamos precisando mudar. Amém? Todos nós estamos. Precisamos mudar de vida. Nós precisamos simplesmente, irmãos, parar, não somente sentado ali, mas parar o nosso coração, a nossa mente, para entender o que Deus quer. O Senhor quer que nós mudamos de vida radicalmente. Aí eu pergunto para você: a conversão, ela é urgente? Ela é na hora, sim ou não? Um de cada vez. Sim ou não? A conversão, ela é na hora. Agora, o processo de cristianização, aí é gradativamente. Agora, a conversão, Deus quer que nós nos convertemos agora. Para hoje, é já. E aí, conforme nós formos partilhando aqui, com esta palavra que eu vou ler, nós vamos analisar se nós realmente somos convertidos ou não. Se nós estamos participando desse processo. Se nós temos entregado o nosso coração a Deus, sim ou não? Amém? Convido você a pegar sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 24, do versículo 1 em diante. Jeremias 24, versos 1 em diante. As duas cestas de figo da Bíblia Maria, página 1069. Jeremias 24. Amém? Fez-me o Senhor contemplar esta visão. Colocadas diante do templo do Senhor estavam duas cestas de figo. Isto foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado de Jerusalém Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com os chefes de Judá e seus carpinteiros e serralheiros. Uma das cestas continha ótimos figos, como são prematuros. A outra, porém, tão maus que nem eles podiam comer. Disse-me o Senhor: que vês, Jeremias? O Senhor pergunta para mim agora: o que vês, mãe? Figos, respondi.
excelentes uns, péssimos outros, que nem mesmo servem para comer. Foi então dirigida pelo Senhor a palavra nesses termos: Eis que diz o Senhor, Deus de Israel, assim contemplas com prazer, como contemplas com prazer os filhos bons, assim também olharei favoravelmente e os desterrados de Judá, que destes lugares exilei para a terra dos caldeus. A eles lançarei o olhar benévolo e os reconduzirei a esta terra, onde os restabelecerei, para não mais arruiná-los, e de novo os plantarei sem que os tome a arrancar. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que sou eu o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão para palavras do Senhor. Estas são palavras do Senhor. Aplauda essa palavra. As vítimas da primeira deportação, que foram deportadas por Nabucodonosor, rei da Babilônia, nós aqui analisamos essas vítimas como os filhos bons. Se nós pararmos para introduzirmos na Sagrada Escritura, nós vamos perceber que, analisando o texto, ser deportado para a Babilônia seria algo ruim. E aí nós podemos comparar. Existiam duas cestas de figos bons e de figos ruins. E eu quero convidar você a refletir em qual destas cestas você se encaixa. Eu estava analisando esta passagem e eu fiquei analisando em qual dessas duas cestas eu me encaixaria. E aí eu convido você a fazer o mesmo. Na verdade, ser deportado para a Babilônia foi algo bom para aqueles filhos, para aquelas pessoas. Às vezes nós achamos que ser deportado seria coisa ruim, mas o fato é que eles estavam tendo a chance de se converter das maus coisas que eles haviam feito. Muitas vezes nós nos encontramos com essas pessoas, irmãos. Nós fazemos e fizemos muitas coisas erradas e ainda continuamos a fazer. Só que aí vem Deus, pega nós que somos os filhos bons e nos manda para o exílio, nos manda para o lugar onde nós vamos sofrer ultrajes, nos manda para que nós passamos por tribulações, nos manda para que nós passamos por adversidade. Estas tribulações, estas adversidades, é como se Deus estivesse nos dando a chance de retornar. Está dando para entender? Deus, através das adversidades que passamos, através das tristezas, das penúrias, das tribulações, Ele cria para nós a oportunidade de nos voltarmos a Ele. A conversão significa voltar a Ele. Mas nós não voltamos para qualquer coisa. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós nos convertemos a Deus. Nós não nos convertemos a qualquer coisa. E eu pergunto para você, você nem precisa me responder: será mesmo que eu e você já somos convertidos? Qual é o primeiro, um dos maiores sinais de que nós somos convertidos? Você se olha lá no espelho e aí você fala para você mesmo: ali está um homem, ali está uma mulher convertida, ali está um jovem, ali está uma jovem convertida. Você fala isso ou não? Ou será que o seu espelho vai ficar com vergonha quando você olhar? Então, irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Será mesmo que eu sou convertido? Será mesmo que eu fiz uma conversão e me voltei a Deus?
As pessoas precisam ver a conversão no nosso testemunho de vida. Quando você chegar perto de alguém, nós precisamos resplandecer conversão. Nós precisamos resplandecer e ser tomados pelo Espírito Santo. As pessoas precisam olhar para nós e reconhecer o homem, a mulher, o jovem, a jovem convertido. Está dando para entender? Claro isso? O que nós andamos espalhando por aí? Rastros de conversão ou não? O que as pessoas têm falado? Como você tem se comportado? E é engraçado, irmãos, que Deus aqui, algumas pessoas não foram mandadas para esse exílio, não foram mandadas por Nabucodonosor lá para o exílio. Algumas pessoas ficaram lá naquela cidade de Judá e elas não se sentiam necessitadas de conversão, porque elas ficaram ali, porque elas não foram mandadas para o exílio. Então, Sedeucia, junto com os seus, permaneceram na cidade de Judá. Às vezes nós paramos e nos achamos nessa situação. Nós pensamos que nós não precisamos de conversão. Quem precisa é o outro. Nós achamos que quem precisa de conversão é uma pessoa que está no mundo das drogas, é uma pessoa que está no mundo da prostituição, é um alcoólatra. Mas nós que estamos dentro da igreja, muitas das vezes precisamos nos converter mais ainda que os outros. Pedro era um homem que caminhava com Jesus, ouvia os ensinamentos de Jesus, estava sempre perto, ouvia as pregações, viu as curas, viu os milagres que Jesus fez. Mas logo quando Jesus estava para ser preso, quando os soldados foram tomá-lo, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do soldado mau. Pedro precisava de conversão e era uma pessoa de caminhada. Alguns personagens da Bíblia, se nós formos pegar, irmãos, pararam e chamaram a atenção de Jesus. Se nós pegarmos a história de Zaqueu, nós vamos perceber que para que acontecesse a conversão daquele homem da sua casa, ele precisou subir numa árvore. E o simples fato dele subir numa árvore, ele chamou a atenção de Jesus para ele. Se nós pegarmos a história da samaritana, Jesus não precisava passar por Samaria naquela ocasião. Mas ali ele passou e encontrou no poço de Jacó uma mulher, uma samaritana, que era como destruída. E Jesus, conversando com aquela samaritana, convidou ela a conversar. Jesus percebeu uma mulher como aquela, que ela poderia ser canal de bênção para ele, que Jesus poderia usar dessa maneira. É como se Jesus estivesse passando por aqui agora e estivesse olhando no rosto de cada um de nós e estivesse dizendo assim: olha, eu preciso de você, eu quero usar de você, eu quero que você seja um arauto do Evangelho, eu quero que você me sirva, eu quero que você trabalhe para mim. Mas uma coisa que nós estávamos até cantando aqui, eu preciso aquebrantar meu coração, eu preciso me debruçar, me prostrar para o Senhor. Eu preciso reconhecer que Jesus, que Deus é tudo e que eu sou. Esse é um dos primeiros passos para a conversão. Reconhecer as nossas misérias, reconhecer as nossas faltas. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Uma das maiores dificuldades que nós temos é reconhecermos que somos pecadores, que nós não precisamos de nada, que nós somos os maiores, que nós somos fortes. Nós não somos isso. Nós somos fracos,
muito fracos. Em alguma área da nossa vida está necessitando de conversão. E aí eu não sei, mas você sabe. Qual parte da sua vida está necessitada de conversão? Na sua área física, psicológica, espiritual, sexual, afetiva, sentimental, profissional? Qual área da sua vida está precisando de conversão? São Paulo apóstolo precisou cair do cavalo. Zaqueu precisou subir numa árvore. E você? E eu? O que nós vamos fazer para chamar a atenção de Jesus para a nossa situação? Eu fico imaginando, irmãos, por que será que a nossa igreja, o próprio Papa Emérito Bento XVI disse isso, que a igreja precisa de conversão. Mas eu fico imaginando, por que será que a igreja, nós, que estamos caminhando dentro da igreja, precisamos de conversão? Infelizmente, a nossa igreja, irmãos, está cheia de pessoas vazias, que não tem nada para oferecer, que não reconhece ser pecador. Ao longo desta caminhada, irmãos, 12 anos de caminhada que eu tenho, a gente vem observando muitas coisas. E aí, a cada grupo de oração, a gente sai bastante, e aí você vai observando como é que andam os grupos, as pessoas, em outras dioceses. E aí nós vamos percebendo que as palavras do Santo Papa, em todo sentido, quantas pessoas do seu grupo de oração estão precisando de conversão? Quantas pessoas da Assembleia, da sua comunidade, às vezes até mesmo só da sua casa, está necessitada de se voltar? Às vezes nós temos o mau hábito de dizer que existem dois caminhos. A palavra de Deus nos garante que só existe um. Jesus disse isso. Eu sou o caminho. Nós precisamos parar de andar em cima do mundo. Nós precisamos nos decidir por Deus. E é urgente, irmãos. A segunda vinda do Senhor está muito próxima. Está muito próxima. Nós não sabemos quando, mas o fato é que ele está próximo. E se nós não nos voltarmos a Ele, nós corremos um grande risco de ficar para trás. Nós de dentro da igreja. Você quer ficar para trás? A palavra de Deus diz que haverá muito choro e ranger de dentes. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero que os meus irmãos fiquem para trás. Nós precisamos reconhecer nossas misérias. Faz uma reflexão com você mesmo. Como que anda o seu caminho? Como que anda a sua vida espiritual? Sua vida de santidade? Como que anda? Vamos fazer um grau de 0 a 10%. Qual é a porcentagem? Qual é a qualidade da sua vida de oração? Volta e meia nós precisamos, irmãos, refletir como é que anda a nossa vida espiritual. Como que anda a minha caminhada dentro da igreja? Eu tenho mudado cada dia, eu tenho buscado mudar pelo menos. Sabe, irmãos, a minha pregação deste ano não foi igual ao ano passado. Eu dizia para Deus: olha, Senhor, eu preciso, eu quero, eu exijo que a minha pregação no ano que vem seja melhor
Os erros que eu cometia no passado não podem continuar acontecendo, eu preciso melhorar. Eu estou falando de mim, irmãos, eu, Rony e você. A cada dia, a cada grupo de oração, a cada pregação, a cada homilia do Santo Padre, eu preciso ir mudando de vida, eu preciso ir melhorando na espiritualidade, eu preciso ir me convertendo. Eu já não posso continuar o mesmo. Irmãos, nós não podemos dizer que não conhecemos Jesus. Nós não podemos dizer assim: olha, eu não sabia disso, Rony. Nós sabemos, irmãos. Nós já conhecemos o anúncio do primeiro evangelho. Nós já conhecemos o perigo. Nós já fomos evangelizados. Nós não somos igual a muitos irmãos que nunca ouviram falar de Deus. Sabe o que significa a palavra católico? Significa que Deus espera que todos, o universo se convertam. Significa universal. A verdadeira igreja universal é a nossa igreja católica. Porque enquanto todos os seres humanos da face da terra não se converterem, Jesus não vai voltar. Nós não queremos só 144 mil convertidos. A igreja católica apostólica romana espera que todos se convertam, inclusive eu e você. Temos que começar a partir de nós. Nós muitas vezes queremos que a nossa casa se converte, mas nós não nos convertemos. Nós não somos canal de graça, nem sequer na nossa casa. Nós não somos testemunhas da nossa casa. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e caminhamos como os discípulos de Emaús, que não reconheceram Jesus caminhando ao lado deles. Então a igreja vem nos convidar. Eu e você, nessa noite, converse com você. Qual é a área da sua vida que está precisando disso? Eu, Rony, reconheço aonde é que eu peco, aonde é que eu erro. Mas eu preciso fazer algo para isso. Volto a repetir, que Deus está falando isso, né? Como anda sua vida, sua espiritualidade? Carta aos Gálatas, capítulo 6, diz assim: aquilo que tu plantas, colherás. Mas essa mesma carta aos Gálatas, no capítulo 5, diz assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Pois então nós somos livres. E Deus nos convida nessa noite: se volte para mim. Não basta nos voltarmos, irmãos, nós temos que voltar para Jesus. Amém? Porém, vós, o Espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra. Feche seus olhos. Colocarei em vós o meu Espírito. É como se Jesus estivesse falando aqui: olha, eu vou tirar esse coração de pedra que não busca as minhas coisas. Vou te dar um coração de carne para que você se converta verdadeiramente. Não dá mais, irmãos, para brincar de ser cristãos. Não dá para brincar de sermos de grupo de oração.
Amém, irmãos? Louvado seja o nosso